Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a editora da UFSM, em parceria com o Observatório Socioeconômico da Covid-19 e com o curso de produção editorial, está apresentando mais uma live. Hoje o título da nossa live é Desafios do Mercado Editorial Brasileiro. A nossa convidada, que muito nos honra com a sua palestra, com a conversa que vai ter com a gente, é a Mariana Bueno. A Mariana é formada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui MBA em Inteligência Estratégica Competitiva e Econômica pela FIP-USP e é também consultora da Nielsen Book. Para mediar o debate, a nossa parceira de sempre, professora Marília Barcelos, professora associada do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM, foi coordenadora do curso de produção editorial, é doutora em Letras, Estudos de Literatura pela PUC-Rio. Quero já de antemão agradecer o apoio de toda a equipe da editora da UFSM, em particular ao Gustavo de Souza Carvalho, que está nos dando todo o suporte para essa live. Muito obrigado, Gustavo. Quero agradecer também a Daiane Fried, do setor administrativo da editora, e a Denise Garcia Bortolotto, do setor de comunicação da editora. Mais uma vez agradeço a todos pela parceria, pela contribuição que está nos dando para esse projeto da editora em curso com o curso de produção editorial. Então, já de antemão, passo a palavra a Mariana, e mais uma vez, Mariana, agradeço a tua atenção, dedicação, desde o nosso primeiro contato, que foi bastante acessível e sempre esteve disposto a nos ajudar. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de podermos conversar contigo hoje. Bom, Daniel, eu que agradeço você, a Marília, pelo contato, pela oportunidade de falar aqui. É sempre muito bom conversar sobre esse assunto, é um assunto que eu estudo, é meu trabalho, né? Então, minhas portas estão sempre abertas, assim, eu costumo sempre dialogar com todo mundo que tem interesse, que busca informação sobre o mercado, que eu acho que é importante esse diálogo, até é um mercado muito pequeno, então até para a gente ganhar corpo e força. Eu vou fazer uma apresentação, eu vou dividir aqui com vocês uma tela. Eu não sei se vocês já estão vendo. Sim, entrou a tela. Já entrou? Então tá. Bom, mais uma vez, obrigada. Eu vou falar um pouco sobre os resultados que a gente apresentou esse ano, né? E aí, a partir desse cenário, eu acho que a gente pode debater os desafios do mercado editorial brasileiro. Então, 2019 foi um ano bacana do ponto de vista das editoras, né? Eu trouxe aqui dado das editoras, uma vez que a gente está numa live também coordenada por uma editora. 2019 foi um ano muito bom, até surpreendente, era um resultado que não era esperado, assim. Todas as variáveis, elas são positivas, né? O faturamento cresceu em termos reais, e aí a gente já está deflacionando, né? 3,3% no ano em que a economia apresentou um crescimento bem pequeno, então cresceu acima do PIB, o que é bem importante para o mercado. Quando a gente coloca aí o governo na jogada, esse crescimento é maior ainda, o governo tem uma importância grande para o mercado, principalmente para os subsetores de obras gerais e de didáticos, né? Fundamentalmente para os setores didáticos. Vale lembrar que a pesquisa Produção e Vendas ela é realizada pela Nielsen, em parceria com a CBL e o SNEL, é a pesquisa mais longeva do mercado. Esse ano passou a ser realizado pela Nielsen. A Nielsen envia um questionário para as editoras respondem esse questionário online, e é com base nessas respostas que a gente chega nesses resultados. Então, a gente está olhando para as editoras, e esse resultado é referente aos resultados das editoras, né? Aí eu fiz um corte aqui olhando para o subsetor de obras gerais, né, que foi quem puxou esse resultado positivo, o que é bem bacana, né, porque o subsetor de obras gerais, a gente está falando aí onde estão as literaturas, né, livros de arte, enfim.
Então, e é um subsetor que vinha apresentando dificuldade já faz algum tempo. Esse crescimento, ele se dá muito em função do preço, né? Então, a gente tem uma variação alta do preço. A gente pode olhar ali na última linha ali do exemplares, né, mercado, a gente percebe que a variação de exemplares do mercado é muito pequena, então o que puxou isso mesmo foi, esse crescimento foi o preço, é um crescimento muito acima da inflação, como vocês podem ver aqui no canto direito da tela, né? Então, a gente está falando de quase 15% aí de crescimento quando a gente só olha para as vendas ao mercado. Esse vendas ao governo, ela foi importante porque a gente teve a presença do PNLD literário e por isso que essa variação também é muito grande, né? Porque ano passado a gente não teve, então a gente está com uma base muito baixa. Então, qualquer número aqui seria muito grande. O número foi importante, sim, mas é importante de ressaltar que essa variação também ela vem de uma base muito baixa. O subsetor de CTP, que é onde estão inseridas as editoras universitárias, ele é um subsetor que vem apresentando um decréscimo em termos reais substancial desde o início da crise econômica. Alguns fatores para isso, né? Então, você tem desde os cortes do governo, né, em programas como o FIES e ProUni, os próprios cortes na própria pasta da educação, de bolsa e etc., o que acaba trazendo evasão, e por isso o subsetor sente, né? Os alunos que se mantêm ali acabam arrumando outras formas de adquirir esse material, né, que não por meio de livro. A própria crise econômica, né, então também gera evasão e também faz com que o aluno que esteja ali arrume outras formas de adquirir esse material. Mas a gente observa que, assim, apesar de tudo isso, né, de todos esses fatores negativos, o decréscimo continua acontecendo. Então, se a gente pensar assim, que a crise começou em 2015, né, a gente teve o ápice da crise em 2015, então, quer dizer, chegaria um momento em que isso deveria se estabilizar, e não é isso que acontece. Havia uma especulação de que existiria uma migração para o digital. A gente vai falar disso mais para frente, a gente vai ver que, de fato, existe, mas que ela não dá conta dessa perda com o livro físico. E aí, hoje, a gente trabalha com a ideia de que é uma mudança no comportamento desse consumidor de livro de CTP, né, que estaria buscando essa informação em outros lugares, como canais no YouTube ou as próprias plataformas de curso online, tipo Coursera e etc. É claro que isso é uma especulação, a gente não tem dado firme para isso, para afirmar isso, mas é algo que eu tenho olhado, que tem outras pessoas olhando, o próprio mercado de CTP está olhando, porque, de fato, alguma coisa está acontecendo aqui que não pode ser explicada só pelos cortes do governo ou pela crise econômica. É claro que eles são importantes, é claro que a gente tem que levar isso em consideração, mas não é só isso que explica essa queda. Quando a gente deflaciona em termos reais, né, a gente também apresenta uma série histórica, isso aqui já faz parte da série histórica. Então, quando a gente deflaciona esses números, e aqui a gente está falando a preços constantes de 2019, a gente percebe que a crise econômica foi impactante para o setor, todo mundo sentiu, né? O ano de 2019 é importante, né? Então o subsetor o setor consegue alcançar um crescimento e voltar a um patamar aí semelhante quando a gente coloca empilha mercado mais governo, a gente vê que a gente está quase em 2014, 2015, assim, no início da crise, o que é bom, é bacana, mas a gente está muito longe daquele patamar de 2006. Se a gente comparar o desempenho do mercado com o PIB, aquela curva que eu mostrei anteriormente, ela fica mais clara, né? Então, enquanto a economia estava crescendo, o mercado como um todo estava estável, e a crise econômica joga o mercado abaixo, né? O mercado tem uma queda muito substantiva e significativa. Também tem uma relação aí com uma aposta que o mercado faz, né? Então, principalmente o mercado de obras gerais, ele faz uma aposta em ganho de escala, né? Então, o mercado como um todo, na verdade, mas fundamentalmente o mercado de obras gerais, aposta que com uma redução do preço você vai ter um ganho de escala no número de exemplares vendidos. A gente observou que sim, existe um acréscimo no número de exemplares vendidos, mas ele não é suficiente para garantir o bom desempenho do mercado. Então, o gráfico ao lado mostra exatamente isso, né? Então, quando a gente sai de 2006, a gente observa
o preço em termos reais, que é essa linha laranja aí. E no fim, em 2019, a gente vê o tamanho da perda. A gente está falando aí de cerca de pouco mais de 30% de perda no preço médio do livro. É bom lembrar que o preço médio do livro não é um índice de preço, é bem difícil fazer um índice de preço do livro, são muitos títulos, a gente tem que levar em consideração capa, tipo de papel, tipo de livro, né? Enfim, mas o preço médio, a gente percebe que quando a gente deflaciona e coloca ele numa linha do tempo maior, numa série histórica, ele acaba mostrando alguma coisa, alguns movimentos do mercado. Né? Então, a partir de 2011, o mercado começa a tentar recuperar esse preço, né? Então, a curva verde aqui, o preço nominal, ele vai subindo, mas ele não consegue em termos reais. Né? Então, ou ele perde da inflação, ou ele empata com a inflação. Né? E aí a gente tem como resultado essa linha laranja. Então, em termos reais, o subsetor de obras gerais, ele apresenta uma queda muito grande, né, de 2006 a 2009, de 37%. Em 2018, ele tem esse resultado positivo, que impacta positivamente nessa queda. Essa queda era maior antes de 2019, né? Então 2019 é um ano bem importante para esse subsetor, mas é um subsetor que sente esse impacto muito antes da crise econômica, né? Então aqui a gente percebe a importância de 2019, né, que joga novamente o subsetor aí a patamares semelhantes ao do início da crise, o que é importante, o que é bom, mas muito longe do patamar de 2006, né? Quando a gente compara com o PIB, fica muito clara essa aposta que eu fiz, né? Então, essa aposta que eu falei, quer dizer, o mercado faz uma aposta, tenta ter ganho de escala e não consegue, apresenta decréscimo em termos reais muito antes da crise econômica, né? Então, eu costumo dizer, é uma analogia que eu faço sempre, quer dizer, em 2010 é o ano que é bem simbólico, principalmente para os economistas, a capa da The Economist, né? Com Cristo decolando na capa, a Havaiana estava na moda, todo mundo levava a Havaiana para viajar, e vendia lá fora, e distribuía lá fora, enfim. E o mercado de obras gerais tem um comportamento completamente oposto a esse, né? Então, enquanto a economia crescia e apresentava um crescimento significativo, o mercado de obras gerais se comportava muito diferente, apresentava decréscimos substanciais aí, né? Então, em 2019 é esse rabicho no fim da linha roxa aqui, que ele é importante, sem dúvida, mas que, de fato, deixa esse mercado muito longe dos patamares que ele tinha no início da série, né? Aqui a gente tem novamente o preço médio, né, real, comparado com o nominal, no gráfico da direita, aqui de obras gerais, né? Então, é o que eu falei, né? Então, de 2009 para frente, o preço começa a apresentar, quer dizer, desde o início ele já apresenta, mas de 2009 para frente são quedas bem significativas desse preço, ainda que o subsetor tente repor esse preço em termos nominais, que é a linha laranja, fica muito claro que está muito longe do início da série, né? Então ele está muito distante daquilo de quando o mercado começou a ser observado e de quando esse estudo começou a ser feito. Então, ainda que o subsetor esteja tentando recuperar esse preço, né, em termos nominais, em termos reais, isso não vem se concretizando, né? Ele está perdendo da inflação. CTP, que é onde as editoras universitárias estão inseridas, né, é o subsetor que mais sentiu a crise econômica. Então, de 2014 a 2019, se a gente levar em consideração só o mercado, e eu acho que é o subsetor onde a gente tem que olhar fundamentalmente para o mercado, ainda que exista alguma venda para o governo, ela é muito pequena, né? Então, o comportamento desse subsetor, ele não vem através da venda do governo, né? Então, o impacto é muito pequeno. Apresenta um decréscimo de 50% em termos reais, né? Então, é um decréscimo muito grande, quer dizer, o subsetor cai pela metade em 5 anos, né? Então, é bem preocupante, são resultados negativos sequenciais, como eu disse. Então, aqui fica muito claro, quer dizer, em um determinado momento ele apresenta uma estabilidade, é o pior patamar da série histórica, né? Ainda que ele não tenha caído tanto quanto ele caiu de 2017 para 2018, como no início da crise econômica, continua caindo, né? Foi o único subsetor esse ano que apresentou decréscimo em termos nominais,
né? Os outros 3 subsetores didáticos, religiosos e obras gerais apresentaram crescimento em termos nominais. O CTP não apresentou. Então, como eu disse, ainda que a gente tenha alguns dados que sejam firmes, né, então, relacionados aos cortes do governo, existe alguma coisa que está acontecendo aqui nesse subsetor e que a gente ainda não tem dado firme para afirmar exatamente o que é, né? Então, as editoras de CTP, elas estão num momento bem delicado e bastante estrangulados, assim. Quando a gente compara o comportamento com o PIB, fica muito claro quando entra aí os programas de governo, né? Então, ali por 2010 e 11, então ele alcança um patamar, muitas vezes ele cresce até acima do PIB, ele fica estável até 2014, né? Então, de 2010 a 2010, 11 até 2014, ele alcança um patamar bem elevado, tem um crescimento significativo dentro desse período, né, comparado com o período anterior, fica estável e vem a crise econômica e aí é queda livre, né? Se o PIB cai, o subsetor de CTP sempre apresenta um decréscimo muito maior do que aquele apresentado pela economia, ou quando o PIB é muito pequeno, ele continua caindo. É o subsetor que vem apresentando uma estrangulação, assim, né, no desempenho muito forte. O preço, né, o que é interessante no preço é que é o subsetor que mais conseguiu recuperar o preço. Então, aqui no gráfico, se a gente colocar uma retazinha, assim, você vai ver que a gente vai ver que está 2009, mais ou menos, ele alcança o patamar de 2009, é o subsetor que mais consegue recuperar o preço em termos reais, ainda que ele esteja longe do preço médio de 2006, o subsetor vem conseguindo recuperar esse preço. Então, assim, não é fundamentalmente uma questão de preço aí, né? Aqui a gente está falando muito na perda do número de exemplares, né? Então, o número de exemplares do subsetor, ele caiu ao longo desses últimos anos e o subsetor está tendo muita dificuldade para recuperar essa perda. Olhando o conteúdo digital é uma pesquisa nova, né? Existiu um estudo anterior chamado Censo Digital, ele é um censo, alcançou quase a totalidade das editoras. A gente pegou esses dados do censo, trouxe esses dados, essas informações a valores presentes, para poder trabalhar com inferência estatística, para conseguir chegar nos resultados que eu vou mostrar aqui agora. É importante dizer aqui que a gente está olhando, a gente dividiu as categorias em categorias diferentes, né, daquelas apresentadas pelas editoras, porque a gente sabe que a dinâmica desse mercado é diferente, né? Então, didáticos, por exemplo, não comercializa esse tipo de conteúdo, né? Existe uma produção, ela não é exatamente o mesmo conteúdo que está no livro, né? Então, você tem uma coisa meio gamificada, ou, né, tem meio quadrinho para conteúdos de didático, em que o aluno que compra aquele livro físico, ele tem uma chave de acesso, né, um código, que ele entra e consegue entrar nessa plataforma. Então, a gente não está falando do mesmo conteúdo e a gente está falando de uma venda que necessita, que a venda física precisa acontecer para que você tenha acesso a esse conteúdo digital, né? Então, ela não é uma venda de conteúdo digital, ela é a venda do livro físico que traz atrelada um conteúdo digital. Diferente das outras editoras, né, tanto de religiosos, CTP e obras gerais, que vendem esse conteúdo na internet, né, por meio de e-book ou áudio, e aí a gente está falando do mesmo conteúdo. Então, quando a gente faz as comparações, a gente compara excluindo a venda ao governo, né, que não compra conteúdo digital, a gente exclui didáticos, que não comercializa, e a gente dividiu em outras categorias, né? Então, aqui a gente está falando fundamentalmente de ficção, não ficção e CTP. Né? Então, a gente está falando do tipo de livro e não do faturamento da editora, porque na produção e vendas, né, quando a gente está olhando para livro físico, aqueles subsetores, eles são determinados pelo faturamento das editoras. Né? Então, uma editora que tenha a maior parte do seu faturamento com livros didáticos, ela se autoclassifica como uma editora de didáticos. Aqui não, aqui a gente está falando do tipo de livro que ela produz e comercializa. Então, é um mercado de 103 bilhões, né? 71
milhões com unidades vendidas e 32 milhões com outros tipos de faturamento, porque a gente sabe que existem outras formas de comercializar esse conteúdo. 98% disso é e-book, 2% é áudio. Há uma grande expectativa com áudio, né, de um crescimento, mas áudio chegou aqui fundamentalmente no ano passado, né? Alguns players só entraram aqui, começaram a operar no ano passado, então é um mercado ainda muito incipiente. Quando a gente compara com o Senso Digital, a gente observa um crescimento de 140% em termos nominais nos últimos 3 anos, 115% já deflacionado. É um crescimento importante, é um mercado que tem potencial, né, apesar de ser um mercado ainda muito pequeno quando comparado com o livro físico, né? Quer dizer, quando a gente fala pequeno, as pessoas às vezes falam, não, né, então gera uma concorrência, né, ou algo do tipo. Eu costumo dizer que quebra um pouco do paradigma, o Daniel também é economista. Na economia a gente aprende bens substitutos e bens complementares, né? Então, bem substituto é aquela escolha, você usa um ou você usa outro. No caso, por exemplo, a manteiga e a margarina, que é um clássico. Ou o indivíduo usa a manteiga ou o indivíduo usa a margarina. E complementar é o prego martelo. Quer dizer, se você tem um martelo e você precisa pregar alguma coisa, você precisa do prego, porque sem o prego você não consegue concluir essa ação, né? O surgimento do e-book, ele vem com a ideia de que é um bem substituto, né? De que uma coisa substitui a outra e de que, então, o e-book seria um concorrente do livro físico. Ao longo do tempo, a gente começou a perceber que isso não é verdadeiro, né? Que, apesar de ser o mesmo conteúdo, e é por isso que eu digo que é uma quebra de paradigma, porque, teoricamente, ele seria, de fato, um bem substituto, ele não é um bem substituto. Normalmente, quem acessa esse conteúdo são heavy readers, né? Ou seja, são leitores vorazes que às vezes fazem um filtro para sua biblioteca e acabam comprando o livro físico depois. A gente observa cada vez mais leitores multiplataformas, né? Então, um leitor que começa no digital, então, no mesmo livro ele vai para o físico e no mesmo livro ele escuta e ele consegue transitar por essas 3 plataformas, seja o mesmo conteúdo ou conteúdos diferentes, né? Então, não há exatamente uma preferência. Então, eu costumo dizer que não é uma concorrência, as editoras que não estão ali, não é que elas estão perdendo, elas estão deixando de ganhar, né? Então, é importante entrar nesse mercado, a pandemia mostrou que é um mercado com potencial. Players desse mercado durante a pandemia já sinalizam que houve um crescimento muito grande, quem já estava aqui dentro saiu na frente, né, gente? Então, o faturamento total, quando a gente compara físico com digital, 96% do mercado, do faturamento das editoras é com físico, 4% é com digital. Como eu disse, ainda que é muito pequeno, eu não sei exatamente qual é esse teto, mas tem potencial para crescimento. Esse ano já sinalizou crescimento, então deve crescer. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, isso gira entre 25% e 20%. Outros países europeus, a gente está falando de 10%. A gente tem uma base leitora muito baixa. Tem gente que aposta em 10%. Eu não sei se a gente consegue chegar lá. Mas mesmo que seja 8%, quer dizer, são 4%, é bastante coisa, não é pouca coisa. Editoras com maior faturamento, a gente observou que as editoras que têm maior faturamento, elas têm uma presença de conteúdo digital maior, né, do que as editoras menores, ou seja, elas já estão nesse mercado. Então, quando a gente olha para editoras que faturam acima de 10 milhões de obras gerais e CTP, né, faturam acima de 10 milhões com livro físico, 7% do faturamento dessas editoras já é com conteúdo digital. Quando a gente olha para obras gerais e religiosos, aí são 3%, pode parecer pouco, mas o Censo Digital detectou que as editoras de religiosos em 2016, o percentual do faturamento com digital era 0,25%. Então, quer dizer, é inegável que há um crescimento aqui dentro, né? E é um crescimento significativo. E CTP é onde a gente observou a maior presença do livro digital, principalmente nas editoras com faturamento acima de 10 milhões, e aí a gente já está falando de 10% desse faturamento com esse tipo de conteúdo. É isso, gente. Muito obrigada. Eu espero ter contribuído com o debate. Eu acho que a partir desses dados a gente pode pensar
nos desafios e nas perspectivas do mercado. Obrigada, Mariana. Eu fico sempre muito instigada com esses dados todos, né? Nós estamos aqui num momento em que eu, em especial entre dois economistas, né, o Daniel e tu, falaste bastante a respeito dos CTPs também, que é a área da editora, em relação a esses conteúdos, assim, incrível. Tu fizeste um mapeamento a partir da produção e vendas, que trabalha com faturamento, e essa pesquisa do conteúdo digital, em que anteriormente havia alguma coisa nessa linha que era o censo digital, né? Eu, antes de fazer a minha pergunta, vou passar aqui para a problemática que o Eduardo Bueno colocou aqui na live, né? Então, ele pergunta o seguinte: a disponibilização de exemplares CTP no âmbito online, de forma ilegal, influencia na queda desse subsetor? Gostaria que tu desenvolvesse isso, né? E se sim, ele pede uma opinião, né? O teu posicionamento, como contornar esse problema. Sim, sem dúvida, é o subsetor mais afetado pela pirataria, não há dúvida quanto a isso. Todo mundo frequentou a universidade, né? No meu tempo a gente tinha lá a pasta do professor no Xerox, é exatamente isso. As entidades têm cuidado disso, né? Tem um fórum, inclusive, voltado para isso, para tentar olhar para essa questão e esse problema. Mas eu acho que isso é uma coisa que... É claro que hoje a gente tem uma facilidade de disseminação desse conteúdo, né? Maior do que no passado. Mas eu acho que ele não é o único fator, assim, e eu acho que ele não é só isso que explica. É importante, eu acho que é importante a gente combater isso. É sempre bom lembrar que existe trabalho, né, gente? Né? Todo livro tem... Então, assim, quando as pessoas adquirem PDF, nessa pandemia recebi várias vezes, né? Tipo, olha, acessa, é PDF gratuito. Tem trabalho ali, né? Tem muita gente trabalhando, tem... investimento, então a gente tem que olhar para isso com cuidado. Tem uma cadeia produtiva que depende disso e que está muito estrangulada, então a gente tem que combater isso, mas eu acho que só isso não explica, né? Como contornar esse problema? Eu acho que, primeiro, quando a gente souber de alguma coisa, a gente tem que mostrar, olha, então, né? Tem uma cadeia produtiva, tem trabalho envolvido, gente, não vamos fazer isso. Aí as entidades têm fóruns especializados no assunto, assim, é algo que acontece mundialmente. No México é muito mais forte, por exemplo, né? No México tem gente com... Como CDs tinham antigamente aqui, você encontra no farol de obras gerais, assim, né? Então você consegue qualquer título. Ali o cara vem com um negócio encadernado para você no farol. Aqui é intenso, CTP é quem sente mais, mas eu não acho que isso explique a queda, até porque isso já existia antes dessa queda, né? Acho que não está restrito a isso. Então, um detalhe, né? Mariana, você está falando de que cidade? São Paulo? São Paulo. Então, eu vou fazer uma tradução aqui para a gauchada. O farol é a sinaleira. Exatamente. Né? É isso. Isso. Então, pegando esse gancho da territorialidade, isso tem a ver com eu acho que uma dúvida que eu tenho particularmente há muito tempo, né? O mercado editorial, ao longo das pesquisas, se percebe uma concentração da produção nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E eu queria saber de ti, assim, já que tu trabalhas em equipe, né, tu tem a oportunidade de conhecer tanto, assim, outros mercados, essa concentração que há no Brasil, ela é uma intuição minha, ou se tu concordas que ela existe, e se existe uma outra vertente, né, de produção, assim, fora Rio, São Paulo, e como é que isso acontece, né, em outros países? Tem um pouco dessa informação para trazer para a gente.
Sim, ela acontece. Eu acho que ela não é uma prerrogativa do mercado editorial, quer dizer, você tem uma concentração de vários mercados aí no Rio e São Paulo, né? Existem outras editoras em outros estados, elas não são tão... Algumas são maiores, né? Mas você tem, por exemplo, o grupo editorial Grupo A e do Sul, que é uma editora de CTP, que é uma editora grande do mercado de CTP. Você tem editoras regionalizadas, produções regionalizadas, né? Então, você tem desde o Amazonas até o Oiapoque ao Chuí, né? Então, o Nordeste tem produção, o Minas tem editora, né? O Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, tem bastante editora. As editoras universitárias normalmente têm uma editora, e hoje, se você pegar as federais, elas estão presentes hoje quase em todos os estados, né? E hoje você tem algumas federais fora das capitais. Então, isso existe, sem dúvida. A concentração também existe, sem dúvida. Mas o Brasil, por incrível que pareça, é um mercado mais pulverizado. Se você pegar, por exemplo, a América Latina, a gente vai estar falando de uma concentração editorial muito maior. Você tem, normalmente, 2, 3 grupos muito grandes, e a pulverização está mais nas livrarias. Aqui a gente tinha uma coisa meio ao contrário, né? Então, a gente tinha uma concentração maior nas livrarias, isso está mudando um pouco hoje, mas tem uma pulverização maior de editoras. Para vocês terem uma ideia, na nossa base da Nielsen, de editoras, a gente tem cerca de 820, 830. Isso muda, assim. E é interessante, porque se, por um lado, você tem uma concentração, ou seja, né, de editoras que vão adquirindo outras, e você vê essa concentração, por outro lado, esse número não muda muito. Então, você sempre tem editora que está abrindo e que mantém esse número. A gente tem um número grande de editoras aí editoras menores, né, que conseguem girar bem e que conseguem fazer um trabalho bem bacana. Obrigada. Eu gostaria agora de envolver um pouco também a experiência do Daniel, né, em relação a essa afirmativa que Marianas colocasse, do decréscimo de 50% em termos reais, né, do CTP nos últimos 5 anos. É uma situação realmente preocupante, né? Então, eu abro para vocês comentarem mais isso, porque se não depende da compra do governo e se percebe esse decréscimo assim tão acentuado, qual será a tendência, né? Larguei para a mesa. Mariana, por favor. Bom, eu acho que é uma mudança, eu acho que são vários fatores, né? Claro que os cortes do governo impactaram, é inegável, e não é desconsiderar a importância disso de forma alguma, mas eu acho que eles não, só isso não explica, né? Há uma mudança no comportamento, quer dizer, na segunda-feira a gente teve a divulgação da Retratos da Leitura, que mede o comportamento do leitor. Existiu um decréscimo bastante significativo no leitor universitário, né? Então, da pessoa que tem ensino superior e está lendo menos, o que está na universidade está lendo menos, o que casa com os dados que a gente tem aqui, né? Eu acho que essas pessoas elas estão acessando o conteúdo de maneira diferente. A gente tem uma base, uma cultura leitora muito baixa, né? A Retratos mostra isso, né? Então, assim, ainda que você tenha alguma variação, era 56%, se eu não me engano, foi para 52% do Brasil que é leitor. Lembrar que para Retratos, leitor é quem lê um livro ou partes dele nos últimos 3 meses, incluindo livros didáticos. Então, é bem generoso essa classificação de leitor. E a gente tem 50%, cerca de 50% da população desde o início dessa pesquisa, né? Então, uma série histórica que é uma base que a gente não consegue aumentar. A gente está sempre no mesmo patamar, ainda que existam essas pequenas variações. O INAF traz dados muito ruins de proficiência e leitura, o PISA também, né? Em 2018, o Banco Mundial ele faz um relatório todo ano para ver questões sobre o desenvolvimento dos países. Em 2018, ele olhou para a educação.
E uma das conclusões que ele chega do Brasil é que os alunos brasileiros demorariam 260 anos para adquirir proficiência em leitura da média da OCDE. Né? Não estou nem falando do topo, estou falando da média. Então, essa base é muito baixa. Eu acho que... Quantos anos? Desculpa, eu acho que... 260. Se tudo mais constante, isso em 2018. Como a gente sabe que a situação melhorou, né? Então, dada a temperatura e pressão, não é mais a mesma. Então, a coisa já deve levar mais tempo. Então, assim, eu acho, para mudar substancialmente isso, ainda que haja uma mudança do comportamento do consumidor, acho que a gente tem que pensar numa sociedade mais leitora de todas as formas, né? A Retratos, ela traz, por exemplo, pela primeira vez, o leitor de literatura. E o leitor de literatura é um sujeito que consome mais livros, lê mais, tudo. Todos os indicadores de leitores de literatura são melhores. Então, assim, as coisas elas não estão desconexas, eu acho. Né? Eu acho que é um mercado que vai ter que se adaptar, ele tem novos concorrentes aí, é inegável que ele tem. Eu gostaria muito de ter uma pesquisa quando surgiu a televisão, né? Porque é óbvio que os serviços de streaming, as redes sociais, elas tiram essas pessoas, mudam o tempo das pessoas. Eu acho que a televisão fez a mesma coisa, o livro deve ter perdido espaço. Mas a nossa base leitora é muito baixa. E aí a gente tem uma cultura não leitora, né? Eu também compartilho com o pensamento da Mariana, e coloco 3 pontos que eu acho importante para essa discussão, Maria. Um ponto, eu acho que a economia brasileira vem passando por um processo de recessão desde 2014, e isso está influenciando muito nos resultados. Um segundo ponto que eu acho que é importante a gente frisar, a gente sempre destacar, o governo federal, eu acho que não está incentivando a cultura, a educação, a leitura. Eu acho que isso é uma questão lamentável por parte do governo federal, num momento crucial que todos os países que fizeram seu catch-up, que tiveram sua estratégia de desenvolvimento, fizeram pela educação. O exemplo mais recente, a China, é um ponto a ser considerado. E eu acho que tem uma questão que eu acho que pode piorar ainda mais esse quadro, é essa proposta do governo de taxar os livros. Eu fiz até um artigo no jornal aqui, local, Diário de Santa Maria, sobre isso, e também quero ouvir, importante para nós, para as pessoas que estão assistindo, a opinião da Mariana. Eu vejo essa proposta problemática por 3 fatores. Um primeiro fator é que é uma visão muito míope entender o livro como um artigo de luxo, ou seja, é uma visão muito fechada do governo. Uma segunda estratégia, o ministro disse o seguinte: não, nós vamos tributar os livros, e com os recursos dessa tributação nós vamos dar alguns livros para as pessoas de baixa vulnerabilidade social. Isso me preocupa muito, porque dado o caráter que o governo tem, um caráter um pouco tendencioso, que tipo de livro ele vai beneficiar e vai doar para a população? Ou seja, que tipo de livro vai chegar no consumidor? Será que é um livro que realmente contribua para um pensamento crítico, um pensamento social, ou um livro mais com um cunho ideológico, com um cunho de pensamento nessa linha do governo? E um terceiro ponto vai ao encontro de tudo que a Mariana tão bem falou hoje. Ou seja, o país já está atrasado muito em relação aos países desenvolvidos. Qualquer governo sério, qualquer governo que tivesse um projeto de nação, deveria pensar em fomentar a leitura, fomentar o acesso das pessoas que não estão tendo esse acesso, principalmente nos meios digitais, não tentar encontrar barreiras para isso. Ou seja, a gente está passando por uma situação, é necessária uma reforma tributária, isso eu acho que é um consenso de quase todos os empresários, economistas, mas quando a gente fala em reforma tributária, por que não taxar as grandes fortunas, que está na pauta de discussão do Congresso há muito tempo e não passa? Por que não desonerar a produção? Ou seja, se o objetivo é reformar,
uma reforma tributária, por que criar mais um imposto? Bom, eu vou começar pela reforma em si. Né? Uma reforma, conceitualmente, ela é realizada para corrigir distorções econômicas e sociais. Né? Então, a proposta enviada, do meu ponto de vista, não faz uma coisa nenhuma. Né? A gente tem um sistema super complexo, ela não simplifica, e ela não taxa a renda, que é básico em qualquer país do mundo. Né? A gente continua taxando a outra ponta, e aí a gente sabe que, em termos sociais, há uma desigualdade muito grande nessa taxação. Então, eu já não sei se a gente pode chamar de reforma. Ela me parece muito mais uma nova forma de financiamento do governo, pouco sustentável, né, com mexer em impostos, do que uma reforma de fato. Quanto à taxação de livros, eu acho que a gente, primeiro, né, livro, antes de mais nada, uma porta de acesso ao conhecimento. Então, portanto, ele é uma garantia de cidadania. Né? Quando você retira parte disso, você está retirando cidadania daquele sujeito. E quando você coloca uma barreira nisso, você está retirando ainda mais a cidadania desse sujeito. Segundo, eu acho que é um setor estratégico, deveria ser encarado como. O nosso cenário é muito ruim. Né? Se a gente pegar os dados do PISA, né, do INAF, o INAF começa de 2002 e vai até 2018. A gente tem uma mobilidade do início, da base para o meio da pirâmide. O topo da pirâmide, ele permanece inalterado, né? Então, 2002 a gente tinha 12% da população que tinha total proficiência leitora, e hoje a gente continua tendo 12% total proficiência leitora. O dado do Banco Mundial que eu trouxe é muito ruim. A gente ficou em 57º num ranking de 57 países no último PISA. Né? Mais da metade dos estudantes brasileiros de até 15 anos não conseguiram atingir o nível básico de proficiência em leitura. Né? Quando ele propõe alguma coisa, quando o ministro propõe a coisa da forma como ele propõe, primeiro que ele diz, esse cenário está ok, tá bom. O que é, do ponto de vista do Estado, uma contradição, né, a princípio. Ninguém pode achar ok, lembrando que a gente é a nona economia do mundo, tem aí outra contradição, a nona economia do mundo apresentar esses índices educacionais. Segundo, que esses índices, eles são usados hoje em dia para medir desenvolvimento socioeconômico, né? A gente não está mais no tempo em que a gente media desenvolvimento socioeconômico com o número de alunos que estão matriculados no Fundamental 1. Né? Na medida em que boa parte dos países do mundo começa a colocar a maioria das crianças no ensino Fundamental 1, isso deixou de ser medida, porque você vai ter números muito parecidos, e a gente sabe que as coisas não são equivalentes. Então, você começa a ter índices como o PISA, que levam em consideração, por exemplo, o letramento. E aí você começa a ter outro tipo de medida. No fim das contas, esses resultados, a gente está falando, por exemplo, de investimento direto externo, porque você tem a qualificação da mão de obra daquele país, da força de trabalho daquele país, ela também está refletida nesses índices. Né? Então, o Banco Mundial usa, a FMI usa, a OCDE usa. Eu convido a todo mundo a entrar nos sites e procurar os dados, né? Porque é super fácil acessar e você encontra muita coisa, inclusive sobre essa proficiência, sobre a questão do letramento nesses organismos internacionais, a Unesco, enfim. Então, quando ele coloca esse tipo de coisa, ele está dizendo, tudo bem, tá ok, vai ter impacto negativo nesses índices que podem impactar negativamente do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico e tá ok. Segundo que o governo já compra livro. É fato, a maioria dos livros são didáticos. Né? Ele compra livro de literatura, e a gente não teve um aumento da base leitora. Né? Eu não estou desconsiderando a importância da compra de livro do governo. A gente vive num país muito desigual, então a gente sabe que muitas vezes é o primeiro acesso, que essas compras são importantes sim. Mas só isso não é a garantia de que o sujeito vai sair lendo. Achar que você vai distribuir livro e que o sujeito vai sair lendo e que você vai aumentar esses indicadores é conhecer muito pouco dessa realidade, né? Porque não é assim que funciona. Né? A aquisição, e
leitora, ela é um trabalho. O Instituto ProLivro, ele tem uma outra pesquisa que mostra que, sobre bibliotecas em escola pública, que mostra, vai medir o desempenho dos alunos e a aquisição dessa proficiência em leitura por intermédio da biblioteca, e qual o papel da biblioteca. As escolas que têm melhor resultado, os alunos apresentam melhor a proficiência e um desempenho melhor, não é só o acervo. O acervo ele é importante, sim, é óbvio, ter um acervo bom é melhor do que ter um acervo ruim. Mas o que é determinante ali é o mediador. Agora, se a gente olha para a tabela do INAF, né, e a gente vê que a maior parte da população ela está no nível intermediário, e o nível intermediário é um sujeito que consegue ler uma revista, ler um jornal, mas dificilmente vai ter fôlego para ler um livro, quem vai ser esse mediador? Né? Então, assim, formar leitor é formar mediador, é pensar como é que você vai fazer essa mediação, não é simplesmente você distribuir livro, né? É conhecer muito pouco da realidade da leitura, da literatura e desse mercado. Né? Segundo, que a gente está falando de uma cadeia produtiva, né? Não existe. Né? E ainda que seja um produto, é um produto que tem uma outra tangibilidade, ele não é um copo, né? O livro tem outros valores, porque você tem aquisição de conhecimento, você tem acesso à cultura, você tem uma garantia de série de coisas. Então, assim, é uma cadeia que já está estrangulada, é uma cadeia que, como eu mostrei aqui, né? Tipo, os números já são muito ruins. Então, você vai estrangular ainda mais essa cadeia. É uma cadeia que está sinalizando que vai ter desemprego. Né? Não dá para operar de outra forma. Né? Que sofreu com o fim do PNBE, por exemplo. Né? Então, eu penso que é preciso pensar o livro do ponto de vista estratégico, né? Porque ele tem impacto, sim, no desenvolvimento socioeconômico do país. Eu desconheço, como eu disse para vocês ontem, eu desconheço um educador, um linguista, que diga que o livro não cumpre papel fundamental na aquisição da proficiência em leitura. Né? E a leitura, ela permeia todos os espaços, né? Desde o sujeito que sabe ler um letreiro do ônibus, até um sujeito que consegue resolver um problema matemático, né? Ou consegue... um cientista que vai desenvolver uma vacina do Covid, quer dizer, ele não consegue isso se ele não tiver capacidade leitora. É impossível você pensar qualquer área, qualquer profissão, sem que o sujeito tenha capacidade leitora, um avanço de qualquer lado, sem que o sujeito tenha capacidade leitora. É um direito das pessoas terem a capacidade leitora. Então, e o livro é um papel fundamental nisso. Então, eu acho que assim, a proposta é toda equivocada, eu não chamo isso de reforma, e eu acho que vai estrangular um mercado que ainda está estrangulado, vai inviabilizar pessoas que hoje acessam o livro e não vão conseguir acessar, né, que já estão estranguladas pela crise econômica e vão ficar ainda mais estranguladas. Primeiro, pela política da pandemia, em relação à pandemia, né, e segundo, pela crise econômica mundial, que a gente sabe vai ter uma retração econômica mundial. Então, a gente já vai sofrer um processo de retração. E você vai viabilizar ainda mais esse acesso. Nossa, Mariana, eu penso muito assim também, que não adianta só distribuir o livro, mas tem que ter todo um trabalho para quem vai receber, formar esse leitor. Foi ótimo trazeres a questão do mediador, né? E da proficiência de leitura e o letramento. Quer dizer, como é que alguém pode ler no digital se não exercitar isso? Não estamos falando aqui, evidentemente, do nativo digital, que esse talvez seja o responsável por esse aumento do digital, um dos fatores, né? Porque o outro talvez seja também o acesso, enfim, não cabe a mim dizer isso agora, mas o letramento é uma coisa fundamental para, até pela questão de cidadania, né, que tu falaste, a leitura, ela não... Oi? Eu não estou te escutando. Não estou te escutando. Agora vai. Não tá... Agora sim. Agora sim? Perfeito.
Mariana, queria aproveitar e fazer uma... Não, então, essa questão do letramento que é fundamental, e aí um outro caso é o seguinte, Retratos da Leitura, e eu estou gostando porque a gente está articulando várias pesquisas aqui, né? Tem uma matéria no Publish News que fala sobre esse resultado, diz assim, quase 80% do consumo de livros no Brasil é realizado por famílias fora da faixa de maior renda mensal. Então, se nós temos esse quadro, se a classe C não vai ter dificuldade de comprar esse livro, se esse livro é taxado e aumentar o valor dele, o preço final? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Você está restringindo. É bom lembrar que a classe A e B, ela representa uma parcela muito pequena da população brasileira. Né? A maior parte da população brasileira está concentrada na classe C e D. Então, assim, é óbvio que você vai restringir acesso a essas pessoas que já têm uma renda bem restrita. Né? E que o livro, a gente está falando aqui, né, de crise econômica, né, do aumento do desemprego e tal. A primeira coisa que as pessoas cortam é aquilo que não é essencial, né? Então, é claro que o livro já vai sofrer um impacto por conta disso, né? Eu acho muito difícil que não sofra, e com o imposto, essa restrição vai ser ainda maior, né? É isso. E a restrição, na verdade, não é do objeto, e sim do conhecimento, né? Exato. A gente está falando é claro, ele é um objeto, ele é um produto, mas ele tem outros valores dentro dele, né? Não é simplesmente um copo. Tem um documentário do Michael Moore, que eu até tenho as minhas críticas, eu sou meio viciada em documentário, então eu assisto tudo, e que ele compara os Estados Unidos com outros países, diz que os Estados Unidos precisam aprender algumas coisas com outros países. Mas tem uma coisa ali que me chamou muita atenção, porque ele vai para a Islândia, e aí ele conversa com uma molecada de ensino médio da Islândia, e tem um dos meninos que fez intercâmbio nos Estados Unidos, e ele pergunta o que você achou. Ele falou, acho legal, conheci outros países e tal, foi bacana, né, outra cultura, não sei. Aí um momento ele fala assim, não, mas da escola, o que você... eu acho que vocês treinam para fazer prova. Aí eu falei, como treina para fazer prova? Vocês treinam para saber qual a resposta certa, A, B, C, D. Aí o Michael Moore vira para ele e fala assim, mas se eu não soubesse A, B, C ou D, como é que eu sei qual a resposta certa? O menino olha para o Michael Moore e fala assim, você escreve. Esse sujeito, ele só consegue escrever e ele só consegue articular tudo isso porque ele tem capacidade leitora, né? E a gente está falando de um país que tem um índice educacional lá em cima. Eu fiz um estudo com a Serlauk, onde eu comparei mercados editoriais e índices educacionais de 8 países. E ficou muito claro, quer dizer, que países que têm uma base leitora maior, tipo França, Inglaterra, sentem menos impacto da crise econômica, né? Esses mercados editoriais. A gente está falando, por exemplo, do ponto de vista do mercado, quer dizer, o mercado precisa olhar para políticas públicas de incentivo à leitura, porque no fim das contas a gente está falando de crescimento de demanda. Leitor é demanda, né? Para o editor, leitor é demanda. Então, veja, se a gente tem 48% de não leitores, significa que a gente tem 48% uma potencial demanda. E que não acessa porque, na Retratos trouxe hoje, porque tem dificuldade leitora, não sabe ler, falta de tempo, né? Então, eu acho que sim, a gente restringe acesso, já tem muita gente que não tem acesso, e a gente restringe cidadania, né? Direito ao acesso ao conhecimento, pensamento crítico. E as comparações também ficam quase inviáveis, né? Porque, na verdade, a gente está falando de países dinamarqueses, né? Como o Carlos Carrenho trouxe aqui em outra live, a realidade é outra, as bibliotecas são centros culturais, eles têm toda uma preocupação com ecológica, enfim, a educação pública, né? Então, realmente, não dá para comparar, mas eu acho que dá para se inspirar e com novas propostas também, né? Desculpa, Daniel, eu acho que eu ia falar, eu te interrompi?
Eu queria aproveitar fazer um questionamento para Mariana. Mariana, uma coisa que, por exemplo, aqui na editora da nossa universidade, a gente está observando que com essa pandemia nós aumentamos a venda dos nossos livros eletrônicos, os e-books. Os e-books aqui no Brasil ainda não, até o momento, não decolaram se comparado a outros países. Como é que tu vê a partir dessa pandemia? Será que as novas tecnologias digitais, o acesso aos e-books, será que agora, no pós-crise, vai continuar? Tu tem uma experiência muito grande de mercado, o que tu acha? Tu acha que agora eles vão ter uma nova conotação ou não dá para dizer ainda? Então, eu acho que não dá para dizer ainda. Eu acho que esse é o desafio, né? Você fidelizar essas pessoas dentro dessas plataformas. Ele apresenta um crescimento muito grande, é verdade. A Bookwire, que é a maior distribuidora de livros do país, ela mostrou alguns dados, eles foram muito generosos, inclusive, ao mostrar esses dados. O crescimento é grande, é significativo, mas eu acho que o desafio é você manter esse cara ali, né? Manter esse cara utilizando essa ferramenta. Né? Eu acho que, por um outro lado, a gente tem o Brasil enfrenta outros desafios, quer dizer, é claro que a gente tem um aumento do usuário no celular, mas a gente sabe que ler no celular não é muito fácil. Ao mesmo tempo, a restrição de acesso à internet, a pandemia tem mostrado isso, né? Então, quantos alunos das escolas públicas, por exemplo, sofrem para conseguir acesso à internet, né? A gente tem um número de planos de celular com acesso à internet vendidos normalmente pré-pago, com WhatsApp ilimitado, como se o WhatsApp garantisse acesso à internet, né? Então, não é bem disso. Então, o sujeito deixa de clicar no link da notícia para abrir a notícia porque ele consome as minutagens de internet que ele tem. Então, acho que essas são algumas barreiras que esse mercado enfrenta, né? Então, eu fico pensando assim, o sujeito que tem um limite reduzido de internet, ele pode ser um leitor, né? Mas até que ponto ele vai usar esse limite para o livro, se ele pode comprar o livro físico e ele pode usar a internet dele para coisas que ele só consiga fazer na internet, né? Então, eu acho que a gente tem barreiras de acesso, de penetração, porque os e-readers, eles são caros para a maioria da população, né? Então, eu acho que esses são desafios. Eu acho que a base deve aumentar. Tá? Agora, eu não sei dizer o quanto ela vai aumentar. Tá? Eu acho que daquela base que a gente tinha de 2019, ela vai aumentar, mas eu não sei quanto. Né? Talvez seja pouco, talvez seja bastante. Mas sim, eles estão crescendo e eu acho que as editoras é um canal muito importante e viável para as editoras, né? As grandes editoras já estão utilizando bastante disso. As editoras de CTP, inclusive, usam as bibliotecas, né? Bibliotecas virtuais. Hoje você tem algumas plataformas de bibliotecas virtuais que, daqueles 37 milhões, 38 milhões que eu mostrei, de outros tipos de faturamento, a maior parte é com bibliotecas, são 28 milhões com bibliotecas virtuais. A gente suspeita que tem um preço médio mais baixo, né? Porque a universidade compra um pacotão, mas é um meio de você fazer, de você botar esse livro para rodar, e você fazer com que as pessoas acessem esse livro, né? Descubram esse livro. Obrigado. Eu gostaria de trazer aqui um comentário do Gustavo, que ele fala que curte bastante, considera muito a parte de pesquisas e dados, tanto para o trabalho dele quanto em outras pesquisas e estudos. Eu vou aproveitar esse comentário aqui do Gustavo e perguntar para ti duas coisas, assim. Uma curiosidade minha, como tu vê a recepção do setor, dos editores, em relação às pesquisas? Tu achas, assim, que eles estão curtindo, estão sabendo usar os dados, ou, assim, boa parte não está nem aí para a pesquisa, acha que, ou não sabe usar exatamente esses dados? Como é que tu vê essa recepção? Olha, eu acho, a gente tem alguns desafios na pesquisa, né? Primeiro,
esse tipo de pesquisa a gente precisa aprender a perguntar, né? Perguntar certinho para a pessoa responder aquilo que você está perguntando. É a pesquisa mais longeva do mercado, né? Então, a série histórica hoje são 14 anos e é quando a gente começa a ter dados mais firmes, né? Porque ela começa antes. Então, eu acho que há um engajamento forte hoje dos editores. É claro, a gente tem muita dificuldade para fazer com que os editores respondam, né? Rola uma insistência, assim, às vezes eu sou muito chata, a gente liga bastante, insiste bastante, né? Várias vezes para as pessoas responderem. Eu acho que eles estão percebendo a importância, eu acho que hoje o Brasil é um país que está com bastante dado, inclusive comparado com países como a Alemanha, como a Inglaterra, né? Então, é um país que, há um tempo atrás, a gente tinha muito pouco dado, hoje a gente é um país que tem bastante dado do mercado e da cadeia produtiva, né, da questão do livro como um todo, que eu acho bastante importante. Eu acho que os editores estão cada vez entendendo mais, e a cadeia está cada vez entendendo mais, que é uma pesquisa macro, né? Então, ela não é uma pesquisa do ponto de vista, utilizada do ponto de vista operacional, né? Por exemplo, a Nielsen, ela também tem o Bookscan, né? Que vai monitorar, e aí sim você tem semana a semana, uma coisa muito mais dinâmica, e aí sim você consegue usar a ferramenta do ponto de vista operacional. Então, por ser uma pesquisa macro, ela é uma pesquisa muito mais do ponto de vista estratégico, né, do setor e do mercado como um todo, da cadeia produtiva, enfim, de todo mundo que trabalha com o livro. Não só para você olhar a sua editora, né, e aí tem muita gente assim, eu não consigo me ver na pesquisa, né. Eu acho que nenhuma editora consegue se ver exatamente na pesquisa, é uma pesquisa macro, está tratando do setor, mas eu acho que as pessoas normalmente tendem a tentar se ver naquela linha, daquele gráfico, né? Quando, na verdade, o gráfico é uma representação simbólica, né? E você está dentro daquele espaço, não necessariamente na linha, em qual quadrante onde você está, e aquilo já diz alguma coisa, né? Sobre você, enfim, sobre o mercado que você está atuando. E segundo, que eu acho que ela é uma pesquisa importante do ponto de vista político para o setor, né? Então, alguns pleitos do setor foram conseguidos por conta dessa pesquisa. Então, a própria isenção do PIS/COFINS lá atrás teve como base dessa pesquisa. Hoje, o pleito para não tributação do livro, ele também tem como base os dados dessa pesquisa, né? Então, ela é uma pesquisa importante para o setor desse ponto de vista, porque a gente consegue olhar para as editoras de uma forma bem ampla, olhar, por exemplo, a gente mede governo, né, que é uma coisa que normalmente as pesquisas de mercado não fazem, né? Então, a gente consegue ter dados do governo, a gente pergunta para as editoras, mas a gente também recebe dado do FNDE, né? Então, a gente consegue fazer essa comparação, a gente calibra com o FNDE, né? Então, eu acho que os dados são cada vez mais firmes, os editores estão cada vez mais engajados, a gente enfrenta dificuldades, sim, né? Para tentar fazer com que mais editores engajem, mas eu acho que a pesquisa está cada vez com um respaldo maior, assim. Inclusive com organismos internacionais, né? Tem cada vez mais trabalhado próximo à CERLAUC, e a CERLAUC é uma entidade que usa bastante esses dados da pesquisa. E é importante porque, na verdade, é até uma respeitabilidade em relação ao mercado brasileiro, né? Quando tu diz assim que nós temos muitos dados aqui, mais do que a Alemanha, alguma coisa que falaste, eu acho que é semelhante. Assim, a gente não está atrás, né? A gente não está atrás desses países. Isso é muito interessante. Assim, eu olho bastante para a América Latina e é muito difícil dado dos demais países, assim. Mesmo, por exemplo, a retratos da leitura, né? Então, hoje o único país que continua fazendo esse tipo de pesquisa é a Colômbia, né? Dá pesquisas como a produção e vendas, né? Próprio Bookscan, a gente tem Bookscan no México, mas nos outros países você tem uma falta de dado do mercado como um todo e da questão de livro, leitura, penetração, que é muito grande. Então, acho que isso é bom para a gente, né? Eu acho que a gente tem que usar isso, né? Não só o mercado, mas a cadeia do livro como um todo, né? Não só a cadeia produtiva, né? Mas todo mundo que está engajado, as ONGs, os organismos internacionais, nacionais, porque é importante para a gente isso.
né? E eu acho que para os pleitos em geral que a gente tem. Tu sabe, Mariana, que tu fica falando isso, assim, eu fico imaginando como a academia pode contribuir nisso aí, porque tem todo um nicho que dá para ser pesquisado, né? Tem, assim, eu tenho, tem muita gente que entra em contato comigo, que estuda esse tipo que estuda o mercado, estuda a questão de livro, leitura, entra em contato, pede os dados, é claro, né, a gente tem uma questão de sigilo na pesquisa, então tem coisa que a gente não pode divulgar, a gente divulga dado agregado, a gente não pode divulgar dado por editora, também nem faz sentido, mas tudo que é público, que é publicizado, a gente está super aberto a conversar com quem quiser, é só entrar em contato. As entidades também, às vezes as pessoas precisam de alguma coisa, e aí eu encaminho para as entidades, porque, olha, ele quer um dado agregado, que às vezes a gente não tem exatamente aquilo que ele quer. Fala assim, ó, se você entrar em contato e me autorizarem, a gente pode disponibilizar isso para você. Então, eu estou super aberta e incentivo que as pessoas estudem e procurem a gente, por favor, porque eu acho muito importante, né? Eu acho que quanto mais gente estiver olhando, como eu disse, a gente está falando de um mercado muito pequeno, né? Que portanto, tem menos força política, enfim. Então, quanto mais estudo, quanto mais a gente caminha junto, né? A gente está falando do mercado que normalmente não caminha junto, né? Uma cadeia que não caminha junto, né? Então, as livrarias não caminham junto com as editoras, que não caminham junto com os distribuidores, que não caminham junto com as ONGs. Então, acho que a tributação, por exemplo, é um ótimo momento, é uma ótima oportunidade para que a gente caminhe junto. Assim. Acho que quando a gente caminha junto, a gente vai mais longe, né? Conquista. Ninguém largar a mão de ninguém. Por aí. Bom, eu vou trazer aqui uma pergunta que surgiu da Shane, ela até aqui da editora, né, da UFSM. Então, ela pergunta para ti, com base nas pesquisas no exterior, que elementos podem ser incorporados pelas editoras para estimular o consumo do livro e da leitura? Então, trazer um pouco dessa experiência externa para cá, né? Olha, eu não sei exatamente se são pesquisas, eu acho que sim, tem pesquisas relacionadas ao livro, mas eu costumo achar que tem mais relação com a educação do que com o livro, né? Então, como porque o estímulo à leitura, ele está muito ligado, né, pela Retratos e em outros países, assim, a família e a escola. Né? Então, filhos de leitores tendem a ser leitores, né? E escolas que trabalham bem a questão da leitura, você tem um número maior de leitores. Né? E como a leitura faz parte da vida cotidiana das pessoas, né? O Josh tem uma frase que ler é como escovar os dentes. Então, se ler é como escovar os dentes, a gente precisa ter o hábito de escovar os dentes praticamente todos os dias, né? Então, eu acho que tem muito mais relação e como é que a gente conecta isso, né? Eu acho que é claro que o mercado tem um papel importante, né? Como eu disse, eu acho que do ponto de vista, né, das compras do governo, elas são importantes, mas eu acho que o mercado precisa pleitear também políticas públicas que fomentem acesso à leitura, porque só a distribuição de livro não garante essa proficiência leitora e esse estímulo à leitura. Bibliotecas, né, que elas não sejam tão casas de livro, mas mais casas de leitores. O Carlo Carreño é uma pessoa que costuma falar isso, eu concordo com ele, né? E como é que a gente pode inserir o livro na vida cotidiana das pessoas? A gente tem experiências na periferia de São Paulo que são bem bacanas, como os slams, né, de rap, que transformam rap em livro e poesia em rap, e vão parar, né? Tem uma produção ali acontecendo, né? Isso fomenta, sem dúvida, a própria FLUP, né, do Rio de Janeiro, né, que é realizada. Então, as bienais, eu acho que esses eventos literários, eles contribuem sim, autores em escolas, né? E eu acho que o cotidiano da escola também, eu conheço algumas escolas que têm aulas de biblioteca, né? E essa aula de biblioteca não é uma coisa chata, né? Você ir lá, tem uma roda de história, e aí o aluno conta o que ele leu, e o aluno tem tempo para ir pegar o livro, né? Porque o livro é uma descoberta. Então,
olhar o livro, perceber o que aquele autor, se ele gostou daquele autor, talvez ele goste do outro livro do mesmo autor, entender o que é uma sinopse, por que ela está ali, né? Então, costuma dar resultado esse tipo de coisa, né? Então, e aqui normalmente as pessoas entram, pega um livro e forma fila, né? E aí o aluno vai lá, pega um livro, às vezes ele nem sabe exatamente o que ele... Não teve nem tempo, coitado, de olhar para o livro, né? E volta para a fila. E tem que, na semana seguinte, trazer o livro lido. Ninguém vai conversar sobre esse livro e ele tem que pegar de novo o livro na prateleira. Quer dizer, aquilo fica meio sem sentido, meio solto. Então, eu acho que são diversas ações que você pode promover. Até... Gente, novela levou gente a ler, né? Harry Potter é um fenômeno que levou gente a ler. Então, como é que, de repente, as crianças têm acesso a Harry Potter, né? Ou, eu acho que é válido, né? Eu acho que é importante. Né? Eu acho que, às vezes, a gente pensa muito, né, vamos ler... Eu gostaria muito que todo mundo lesse Guimarães Rosa, eu adoro Guimarães Rosa, acho fantástico Guimarães Rosa. Mas, assim, primeiro, a gente não lê só Guimarães Rosa, né? Aprender a gostar e a filtrar, né, o que é legal, o que não é, também é parte do aprendizado, né? Então, acho que normalmente é um julgamento muito forte sobre alguns tipos de literatura que eu não acho válido, quer dizer, num país não leitor, ele está lendo, né? Aonde esse livro pode levar, né? Porque esse livro pode levar ele a ler outras coisas. E segundo, que todo mundo, né? A gente não gosta de só coisa boa, né, gente? Vamos combinar. Todo mundo aqui já olha para trás e fala, gente, eu gostava disso, não acredito, que vergonha. Todo mundo tem isso, né? Ou ainda gosta, aquela coisa que você só faz escondidinho. Todo mundo tem. Então, assim, acho que quando a gente julga demais esse tipo de coisa, a gente afasta as pessoas da leitura, né? Então, você tem alguns fenômenos que acontecem, desde livro de youtuber até Harry Potter, etc., que há um julgamento muito forte. E eu não sei, eu acho que isso afasta mais do que aproxima esse jeito do livro. Né? Então, eu acho que são diferentes frentes aí. É verdade. E, claro, você tem que ter um governo engajado com a pauta. É impossível você pensar sem um governo engajado com a pauta. É muito difícil, ainda mais num país tão desigual e tão grande, né, como esse. É uma complexidade, né? Essa relação da pesquisa, né, como ferramenta, eu fico imaginando também o grau de comprometimento dos editores, né? E em que medida empresas, grandes conglomerados internacionais participam dessa pesquisa, Mariana? A gente tem um número bem grande, a gente tem uma amostra, a nossa amostra, ela, em termos de faturamento, ela representa em torno de 70% do mercado. Então, é uma amostra bacana, uma amostra bem considerável. E o interessante é que, assim, sim, é claro, a gente tem os grandes conglomerados, né? E eu conseguiria alcançar esses 70% com os grandes conglomerados, né? Mas a gente sabe que não é suficiente, a gente sabe que as pequenas apresentam um comportamento distinto, ainda que isso não seja publicado, é algo que a gente observa. Então, a gente tem uma base boa de editoras universitárias, a gente tem uma base boa de editoras infantis, editoras religiosas, médias pequenas. Aquela classificação que eu trouxe acima de 10 milhões é uma classificação que a gente faz internamente, né? Então, eu tenho 4 classificações de níveis de faturamento, e a gente insiste para que todas elas estejam compostas com um número significativo dentro da amostra, né? Então, se eu falei que a gente tem 800 editoras, hoje a gente tem, normalmente, cerca de 200 respondentes. A gente não tem 200 conglomerados, né? Então, aliás, a gente tem bem menos que isso. Então, tem um número grande de editoras pequenas também, médias, que respondem e são bem comprometidas. A gente tem, hoje o comprometimento é bem grande, assim. A gente tem editoras que respondem muito rápido, muito, muito rápido. O que para a gente é ótimo. Vamos ver agora, depois do isolamento social, que tem toda uma perspectiva também de mudança de comportamento do consumidor, né? Eu acho que assim como tu trouxeste essa questão de todo mundo ler o lado B, né? Nem todo mundo gosta de Guimarães Rosa o tempo inteiro. Eu diria que durante a pandemia eu mudei muito, particularmente os meus hábitos, né, a minha rotina, e isso as pesquisas também trazem, né, a questão do entretenimento também, o aumento do acesso aos streamings e
E o próprio audiolivro, né, surgindo aí como um interesse do leitor, essa multiplicação dessas mídias e multiplataformas, elas são muito resultado também desse novo comportamento, né? Tu crês que o que se aprendeu agora durante a pandemia vai ser um comportamento a longo prazo? E eu faço essa pergunta porque eu vejo assim, tem muita gente que parece que está trabalhando como antes da pandemia, achando que nada vai mudar, continuando trabalhando da mesma maneira, usando as mesmas estratégias para chegar no consumidor, né? Ou no caso, o leitor. Como é que tu vê isso? Eu acho que vai mudar. Eu acho que o mundo vai mudar, a roda vai rodar diferente, né? Eu não sei exatamente como é que ela vai rodar, né? Costumo brincar, aí o Daniel pode concordar comigo, que as pessoas acham que normalmente quando o economista se forma, ele aprende a conjurar a fadinha da expectativa e tem uma bola de cristal. Eu não recebi a bola de cristal e não aprendi a conjurar a fadinha da expectativa, né? É claro, a gente consegue projetar algumas coisas, mas nesse contexto hoje, é quase um chute, né? Você tem muita coisa incerta, é muito difícil você determinar como é que a coisa vai acontecer, até porque você esperava um comportamento no início da pandemia, e hoje, não só aqui, mas em diversos países do mundo, você está tendo um outro comportamento, as pessoas já não aguentam mais e estão lotando praia aqui na França, né? As notícias, de alguma maneira, elas se assemelham. Então, ainda que você tenha um controle do governo diferente com a pandemia, enfim. Então, eu não sei, eu acho que a roda vai girar diferente. Eu acho que deve haver um crescimento do consumo online. Não acho que ele vá se firmar para tudo, né? Eu acho que tem coisas que são muito difíceis de você consumir na internet. Hoje as pessoas consomem por falta de opção mesmo, né? Eu acho que tem coisas que permanecem. É como aquilo, né? Quando chegou o e-book, vai substituir, né? Já escutei, não, daqui a pouco não vai mais ter loja, só vai ter loja online. Não acredito nisso. Né? Tem coisas que não funcionam no online. No livro, por exemplo, né? O livro de arte não funciona no online. Por que você vai comprar um livro de arte no online se você pode dar um Google e achar a imagem em alta resolução? Né? Não faz o menor sentido. Fotografia, idem, né? Você tem uma outra relação com esse livro. Não é um livro que você... livro infantil é muito difícil no online, né? Livro didático. Então, tem coisas que não funcionam, eu acho que ele vai crescer. Agora, como as pessoas vão se comportar, eu não sei. Eu tinha uma expectativa no início da pandemia. Hoje eu já tenho outra, porque as pessoas estão dizendo, não estão se comportando da forma como eu esperava, né? Eu acho que a gente vai ter, é inegável, uma retração da economia mundial vai ter, está todo mundo sinalizando isso, e eu acho que tem algumas relações aí de Estado que vão mudar. Né? Tem alguns sinais na Europa, né? A prefeita de Paris está processando o governo federal, você tem questões separatistas na Espanha que podem ser afloradas pela pandemia, pela condução da pandemia, então tem algumas coisas aí que eu não sei bem, a gente não sabe bem como é que vai ficar. Do ponto de vista econômico, eu acho que sim, vai ter retração, né, ter um número de desemprego grande. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade, porque, aliás, eu me espanto, né, porque as pessoas têm uma regra do mercado financeiro, é você ter informação prévia de acontecimentos futuros, né? Essa é a norma número 1, é o caminho do ouro. E o nosso ministério, que é praticamente formado por pessoas todas formadas no mercado financeiro, não utilizaram, esqueceram da regra de ouro, né? Porque mais do que também o combate à pandemia, que chegou aqui atrasado, a gente tem uma recessão econômica do mundo inteiro. Então, quer dizer, você saber disso de antemão, né, e ter tempo para se preparar, é a regra né? Eles esqueceram, e a gente fez tudo atrasado. Apesar daqui ter chegado depois, a gente fez tudo atrasado. E eu acho que a gente vai pagar por isso. Né? As próprias escolas, quer dizer, em termos de leitores, a gente está falando... Hoje tem um debate muito grande sobre a volta das escolas. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem pesquisas que mostram que as escolas não estão preparadas,
maioria das escolas públicas não estão preparadas para o retorno, você tem um monte de indicadores dizendo que este não retorno implica numa evasão, né, implica em gente que não vai recuperar o conteúdo, porque a gente sabe a dificuldade dessas pessoas e desses alunos e da condição de vida. Então, quer dizer, a gente já teria que estar trabalhando isso, a gente deixou a educação por último, né? A gente está debatendo, do meu ponto de vista, pelos motivos errados, né? A gente está muito focado na eleição, qual é o impacto na eleição e não qual é o impacto no aluno, no professor, como é que a gente garante a segurança dessa comunidade escolar, enfim. E claro que vai ter impacto no livro. A gente já tem um resultado daquele MINAF, a gente está falando de evasão, isso vai ter um impacto negativo, né? Então, eu não sei exatamente o que vai ser, mas eu acho que não vai ser, eu não sei, porque daí na TV Economista a gente tem peixe de ser pessimista demais, assim. Mas eu acho que bom no curto prazo não vai ser. Aqui não. Eu também. Obrigada, Mariana. Essa expertise toda que tu traz, né, a respeito das pesquisas e isso como subsídio para a gente poder prosseguir, né? É importante a gente olhar para trás e ver uma trajetória, até para não repetirmos os mesmos erros, né? Então, eu gostaria de me despedir agora aqui, a gente já está no final do nosso tempo. O assunto é fascinante, eu particularmente utilizo as pesquisas em disciplina em sala de aula. Agora nós estamos terminando o segundo bimestre e já iniciaremos em outubro o segundo semestre de 2020 aqui na UFSM. E eu estarei ministrando uma disciplina chamada Gestão e Mercado Editorial e certamente utilizarei os dados que tu coletaste, acho importantíssimo, tá? Eu passo, então, a palavra para o Daniel, fazer um encerramento aqui da nossa live, do nosso encontro, mas, de toda maneira, eu queria deixar, assim, o meu muito obrigado, Mari, e dizer que eu sou um pouquinho mais otimista, assim, talvez pelo meu lado literário. Eu vejo que esses momentos de crise são os momentos mais desafiadores para a gente ser criativo e poder respirar e olhar para as coisas de um jeito diferente, né? E concordo contigo que eu acho que a curto prazo vai ser difícil, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e resiliência. Eu vejo que essa é uma característica necessária nesse momento, tá bom? Obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês pelo convite, foi um prazer desde o primeiro contato. É um assunto, bom, é meu trabalho, é um assunto que me fascina, eu gosto muito. Me coloco à disposição da universidade para o que vocês precisarem, se quiserem entrar em contato, por favor, para a gente trocar a figurinha, para a gente, de repente, fazer uma parceria, sei lá, de qualquer coisa, eu me coloco super à disposição de vocês. O seu mercado é muito pequeno, eu acho que quanto mais a gente caminhar junto, mais a gente conquista, mais a gente consegue transformar esse país num país leitor e isso é muito importante, a cidadania, como eu disse. Muito obrigada. É muito bom conhecer colegas economistas, né? Viu, Daniel? A gente tem a categoria, às vezes, não ajuda, então é sempre legal conhecer economistas bacanas. Obrigada. É isso, gente. Foi um prazer. Espero ter contribuído com vocês, com a proposta de vocês. Bom, eu queria agradecer. Muito obrigado, Mariana, pela aula que nos deu, pela simpatia, pela educação. Muito obrigado. Foi muito importante. Nos deu uma aula. Anotei aqui várias coisas, várias ideias para pesquisas. Eu atuo aqui em Santa Maria no mestrado em Gestão de Organizações Públicas. É um mestrado profissional. E nós temos ando desenvolvendo, orientando alguns trabalhos na área de gestão editorial. Então, com as questões que tu falou, surgiu ter novas ideias para pesquisas, muito, muito boas. A tua fala, com certeza, nos deixa um pouco preocupados, mas também otimista que quem sabe, daqui a um tempo as coisas voltam a uma nova normalidade
e quem sabe o país tenha algum governante, gestores que realmente pensem no desenvolvimento econômico e social. Mariana, eu vou pedir para ti, depois que acabar a nossa live, para ti me encaminhar por WhatsApp, por favor, o teu endereço. Eu gostaria de, em nome de toda a equipe da editora, te encaminhar um livro sobre a história da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. Esse ano está fazendo 60 anos. Nós vamos te encaminhar um livro sobre a história dessa universidade, primeira universidade no interior do país. E quando voltar essa pandemia, se possível, a gente gostaria de contar com a tua presença aqui em Santa Maria, conhecendo o nosso campus, as instalações da editora e de toda a universidade. Agradeço também à professora Marília. Conta comigo, obrigada. Agradeço à professora Marília, nossa parceira. A nossa próxima live agora será daqui quase um mês, dia 14 de outubro, às 16 horas, com a Rita, presidente da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Agradeço a toda a equipe da editora que tem viabilizado esse projeto, de forma particular ao Gustavo, a Denise e a Daiane, e nos encontramos dia 14 de outubro. Muito obrigado a todos.